No ar, Radar de Notícias. Já conosco no estúdio, o vereador, líder do governo, Eduardo Carneiro, do PSB. Bom dia, vereador. Bom dia, um prazer imenso. Estamos aqui novamente para falar de saúde, né, Pedro? Mais uma vez. O assunto do dia. A Carla Ramaciotti está com o WhatsApp 99507-6900. Mande sua pergunta, sua observação e está acompanhando também as redes sociais. Bom, vereador Eduardo Carneiro, nós já falamos, acho que semana passada, retrasada, sobre o aporte de pagamento aos médicos. E agora a Gerir deixou de pagar no setor de limpeza. O que está acontecendo, vereador? O que está acontecendo é que o Instituto Gerir, ele realmente não administrou bem o dinheiro do contrato. Há um valor do contrato, especificamente do Hospital Municipal, do HMU, e esse valor deveria ter sido administrado, porque isso foi acordado entre as partes. E no momento a Gerir tem relatado que o custo do hospital é maior e ele veio com uma conta que deveria ser pago mais uma diferença que não está no contrato. Foi relatado ao Gerir que isso é dinheiro público, não é assim. Olha, faz aí o cheque. Não, as coisas não funcionam dessa forma. Ele deveria ter administrado com o valor que foi acordado no contrato. O combinado, né? Não é caro. O combinado não é caro, justamente. E a prefeitura tem que ter muita responsabilidade nisso, tem que fazer toda a auditoria deste custo e não pode sair pagando só porque ele apresenta uma conta. Quando a prefeitura diz que está em dia com o Instituto Gerir, é verdadeiro. Pagou-se aquilo que estava dentro do contrato. E aí esse imbróglio todo vai, na minha opinião, do descontrole do Instituto Gerir nessa parte financeira deles. Vereador, bem sincero, eu vejo a prefeitura hoje refém do Instituto Gerir. Até quando? Bom, primeiro deixar claro que esse contrato ele já venceu. Né? Nós estamos numa alteração, numa prorrogação do contrato que vai até o dia 30 desse mês, até o último dia desse mês. E, claro, a prefeitura precisa tomar alguma decisão e tem reunido diariamente. Eu participei de algumas reuniões, inclusive, opinando a respeito da situação. O que não pode acontecer, Pedro, isso interferir no atendimento e de coisas básicas, às vezes, eu digo básico, da forma que foi apresentada, inclusive naquelas imagens que foi passada na televisão, de situações de limpeza, coisas simples de ser feita, né? E de repente há um desgaste muito grande porque é porta de um hospital. E o hospital ele tem que se portar pela limpeza acima de tudo, né? Agora a pergunta, a prefeitura tem condições de reassumir o HMU, o Hospital da Criança? A prefeitura já está praticamente organizado para reassumir a Policlínica Paraventes, já foi decidido, né? Do ponto de vista de hospitais, tanto a parte de RH como a parte de medicamentos, de insumos, realmente hoje a prefeitura não tem essa condição. Nós temos que ser muito claro. O modelo, Pedro, ele é correto. Na nossa interpretação, o modelo de terceirização dos hospitais para a organização social, ele é correto. Não tem nada de errado nisso. Eu acho o próximo passo realmente é saber se a Gerir vai querer administrar com o valor do contrato, né? Até porque existe um chamamento. Eu não sei se você sabe, mas tem um chamamento aberto para uma empresa assumir a partir de 1º de janeiro. Até lá nós temos 4 meses. E nesses 4 meses precisa tomar uma decisão. E vão ficar 4 meses refém do Instituto Gerir? Não, eu não sou até pelo meu estilo, não gosto de ser refém de ninguém. Então. De ninguém. E esse governo também não pode ser refém de ninguém. Ontem foi feita essa reunião, foi colocado o posicionamento para o Instituto Gerir, e isso não pode mais acontecer. Se ele não teve controle com o dinheiro dele, isso é um problema deles. Agora, começa a surtir efeito no atendimento da população. E aí a prefeitura precisa sim tomar uma decisão urgente. Urgente.
O pessoal está cobrando aqui para tirar a gerir, que não está dando mais. Enfim, a Célia mandou uma questão aqui muito interessante, que é uma questão recorrente sobre as ambulâncias. Com o fim da oficina na Secretaria da Saúde, as viaturas do SAMU e as demais ambulâncias encontram quebradas e abandonadas. Aliás, ontem eu recebi uma reclamação do SAMU, hesitei em acreditar, vereador, dizendo que há somente uma ambulância SAMU funcionando. Essa situação, esse contrato ainda não venceu, ele também vence no final do mês, mas algumas coisas que estavam acontecendo, eu também fiquei sabendo essa semana a respeito disso, que pequenos reparos, e um bom número dessas ambulâncias são coisas de pequenos reparos, troca de óleo, troca de uma peça, um fusível que queimou, e que às vezes no poder público a coisa é tão emperrada, sim, que é inacreditável como algumas coisas acontecem. Então, eu conversando com a secretária, inclusive com a Ana Cristina, nós achamos até que esses pequenos reparos devem voltar lá tem um setor lá na Secretaria da Saúde e já fazer. Eu tenho absoluta convicção que isso já resolve 3, 4 rapidinho. Isso é prioridade, por favor. Isso é muita prioridade. Agora, nós tínhamos lá o DTI, o Departamento de Transporte Interno, que resolvia esses pequenos problemas. Não temos mais, então? Ele, na realidade, ele foi, dentro da Secretaria da Saúde, ele foi desativado, né? Então, o que nós estamos tentando fazer agora, o governo está tentando fazer, eu faço parte do governo, né? Por isso que eu falo na expressão nós. Líder do governo. Para isso, porque muitas vezes as pessoas fazem algumas colocações que às vezes a gente, o vereador está querendo interferir. Não estou querendo interferir em nada, eu sou um parceiro do governo, eu acho que eu tenho a função de tentar ajudar. E a sugestão realmente é retomar esses pequenos reparos na própria secretaria. Pois é, aqui a mensagem do Marco Gonzalez, segundo reportagem ontem na Rede Globo, o contrato para manutenção das viaturas do SAMU será retomado em outubro. Ele pergunta até lá como é que vai ser. Eu acho que tem que ser uma manutenção própria, né? É essa que eu acabei de dizer, né? Exatamente. Agora, vereador Eduardo Carneiro, e a situação lá do PA Paraíba, alguma novidade? O prefeito esteve aqui, ele inclusive colocou, né, que ele já, de pronto, já estão mexendo inclusive no local, né? Essa semana mesmo a gente chegou a conversar sobre vários assuntos e conversamos a respeito do PA Paraíso. Agora, a obra realmente ainda demora um pouco, mas ele já começou a já mexer lá no PA Paraíso para dar início nas obras. Está em pendência aquele dinheiro que está na caixa. Infelizmente, é uma decisão que teve que ter sido tomada pela condição inadequada do prédio, né? Pelo aquele laudo da engenharia que nós já falamos aqui também. Bom, ontem parece que a Prefeitura liberou mais um pagamento ao Instituto Gerir, aí os funcionários da limpeza deverão receber. Essa crise passa agora ou não? Essa crise passa a partir do momento que aquele que administra o hospital saiba controlar o dinheiro que tem, né? Ele não pode toda hora, realmente não dá toda hora você pensar que o dinheiro ele é infinito. Não, ele é finito, né? Você tem um orçamento e em cima desse orçamento você tem que trabalhar. Algumas decisões foram tomadas para aliviar essa tensão econômica que está acontecendo, como a retomada da própria Policlínica Paravente e pela Prefeitura, como também a forma do atendimento na porta dos hospitais, com atendimento restrito aos casos de urgência e emergência e referenciado. Vereador Eduardo Carneiro, o Rogério, presidente do Conselho de Saúde, pois não. Ele fala o seguinte: a dívida com a HMU está em dia, mas a Prefeitura deve cerca de 24 milhões de reais ainda para o Instituto Gerir. A conferir. Isso realmente não... Esse número que o Instituto Gerir apresenta, ele não é verdadeiro. Isso está sendo auditado. Isso está sendo auditado. Tem que fazer auditoria e esses números, na nossa visão inicial, dentro do que está sendo auditado, não é esse valor. É um valor... O senhor tem um valor, não? É bem menor do que esse valor apresentado. Não tem o valor. Não deu valor. Porque está sendo auditado. Certo. Então não posso passar o valor que não finalizou essa auditoria. Alguma pergunta aí, cara? Não,
O pessoal está reclamando muito sobre a HMU e sobre o PA Paraíso. Muita reclamação, pedindo urgência. Um pronto atendimento também na região do Tabuão, se tem previsão, porque com a falta do PA Paraíso... Seria possível uma instalação provisória na região do Tabuão? Foi pensado nisso, Pedro. Inclusive, das pessoas que estavam nessa reunião deu uma sugestão. O grande problema é ter esse imóvel com as características de um pronto atendimento. Até de fazer uma unidade básica, de você fazer consultas, você consegue, isso não é tão difícil. Mas de você pegar um imóvel naquela região com a característica de um pronto atendimento, com sala de urgência, sala de sutura, aí é muito mais complexo, né? Acho que a gente levaria o mesmo tempo que vai levar para fazer essa UPA. E credenciar alguém da rede particular seria possível? Precisaria ver a parte jurídica disso, né? Seria uma alternativa. Do ponto de vista urgência, lá naquela região não tem. Tem clínicas particulares, né? Mas o grande problema é o atendimento de urgência, porque o atendimento ambulatorial, eu até cheguei a me posicionar falando que uma UBS com uma demanda espontânea, não para atendimento de urgência. Vou dar um exemplo, às vezes um indivíduo tem uma diarreia, ele não tem como marcar uma consulta e também não é uma emergência. Mas se ele passar no médico, ele vai ser medicado. Alivia? Até alivia. Achei que a sugestão seria interessante. Isso está sendo estudado pela Secretaria. Eu quero voltar a falar sobre o Conselho Municipal de Saúde, vereador. Como é que o senhor observa? Eu tenho uma impressão, posso estar enganado, me perdoem, mas eu acho que nos governos do PT o Conselho foi muito complacente. E agora está sendo bem exigente. Eu gostaria de saber qual a sua opinião. Minha opinião é que é totalmente diferente. No governo do PT, o conselho era aparelhado, né, pelo governo do PT, praticamente como um cala-boca no conselho. Diferente de hoje. O conselho hoje, eu já tenho algumas divergências com alguns posicionamentos individuais. Eu acho que não leva a nada. Eu acho que todos nós queremos uma saúde melhor. Mas eu vejo hoje o Conselho com bons olhos. Sinceramente, nosso colega, inclusive, o Dr. Zé Mário, ele tem acompanhado as reuniões do Conselho até como forma de parceria, e ele tem me trazido das reuniões boas impressões de pessoas bem intencionadas, sabendo do momento que a saúde da cidade vive e que o Conselho está muito empenhado, inclusive, dando uma voz de confiança ao trabalho da recém-chegada secretária Ana Cristina. Então, nesse momento, claro que ele tem que se posicionar, ele tem que fazer as críticas, desde que as críticas sejam construtivas e que acrescentem alguma coisa no governo. Eu acho que é importante. O Rogério, lá do Conselho, faz uma réplica que ele diz que aquela diferença de valores não se refere ao HMU, e sim à Policlínica e o Hospital da Criança. Bom, eu disse que isso está sendo auditado. Esse valor apresentado, ele não é verdadeiro, né? Isso está lá no setor. Eu fui no setor, inclusive, no setor de contas médicas, de auditoria dessas contas. Eu verifiquei em loco e ainda não tem um número final. A Célia gostaria de saber por que foi fechada, então, a oficina que mantinha as ambulâncias e até a do SAMU em condições. Não sou eu a pessoa adequada para responder. Acho que foi uma decisão errada. Não sei quem tomou essa decisão, mas não está correto. Não está correto. Chegou uma pergunta aqui. Conforme relatório atualizado em 6 de agosto, apresentado pela Comissão de Contratos e Convênios, a Prefeitura deve agerir 25.889.000. Eu vou te afirmar já, para parar com esse imbróglio todo, Pedro, não é esse valor. Eu vi lá, o valor é bem menor do que isso. Está sendo auditado. No momento que for feita essa auditoria e for chegado ao valor, eu chego aqui e falo para você qual é o valor. Vereador, de quem foi a brilhante ideia de apresentar o Instituto Gerir a Guarulhos? Eu não fui consultado, você pode ter certeza absoluta, falo de alto e bom tom. Ninguém me perguntou se deveria trazer Gerir, se deveria... Ninguém? Não. Nem o prefeito? Não, essa parte do Gerir não. O prefeito, ele visitou com o secretário na época e com representantes do governo algumas instituições.
visitou o Albert Einstein, o Sírio-Libanês, Oswaldo Cruz, visitou grandes instituições e queria trazer uma grande instituição para a cidade. Essas instituições maiores, essas OS com essa grife, né, do mercado de saúde, eles são limitados do ponto de vista, eles não querem, não é número, eles têm, você só consegue eles para a sua cidade o dia que eles perderem um serviço. É isso que acontece. Agora, a ideia minha não foi, né? Até porque acho que a proximidade com a instituição, sobretudo quando você tem a capacidade de decidir, isso é importante. O Instituto é de um outro estado, fica um pouco mais complexa a logística, isso é inegável, mas eu não fui consultado. Em relação à SPDM e à Fundação ABC, o gerir é pior então? Eu acho, Pedro, que o início do trabalho da Gerir, o que evoluiu lá no hospital, ele é inegável, teve uma evolução. Se você entrar no hospital hoje, ele tem um aspecto melhor de hospital e no começo as coisas estavam indo bem. Aquele hospital já foi chamado de Hospital dos Horrores, lá atrás, pela própria imprensa hoje que vem noticiando esses dias. Hoje o hospital ele tem uma outra realidade. Eu falo como profissional médico, você tem que ter condição de trabalho para trabalhar, não é simplesmente o salário, você tem que ter uma boa condição de trabalho. Hoje a condição de trabalho no HMU é muito melhor do que antes do Instituto Gerir. Agora, eu acho que o grande erro aí foi não ter administrado bem essa parte financeira. Faltou um controle financeiro. Faltou um controle financeiro. E aonde falta dinheiro, você sabe como é que fica, né? É por isso que agora nós temos um adjunto que é especialista em contabilidade? Perfeitamente. Então eu acho que esse posicionamento do governo em termos desse novo modelo na Secretaria da Saúde, tendo um adjunto para a parte administrativa e financeira e a secretária é uma pessoa técnica, eu acho que dá um pouco mais de equilíbrio na secretaria. Agora muito se fala sobre o vazamento de água dentro do HMU, dentro dos leitos mesmo, já mostrou imagens, a gente recebe muita imagem aqui sobre vazamento, sobre água dentro do hospital. E aquele tal assunto de a fachada maravilhosa e dentro caindo aos pedaços. Qual é a... Cara, é o seguinte, os nossos prédios dos hospitais, se você pegar o prédio do HMU e o prédio do Hospital Municipal da Criança, realmente, são prédios muito antigos. E obviamente, que a manutenção disso é muito mais complexa, a obra dentro desses hospitais fica bem mais complexa, como um prédio antigo. O que seria ideal? Ideal seria dois... Eu já disse isso aqui uma vez. Ou então o dinheiro que foi gasto para arrumar a fachada, por que não investiu para arrumar dentro um pouco? Não, mas melhorou sim, Carla. Houve uma melhora, inclusive o vazamento, que tinha um problema de telhado, foi resolvido, uma parte disso. Uma parte, Uma parte disso. O hospital é grande, o hospital é velho, é antigo. E isso custa dinheiro, não é realmente... A decisão não é tão fácil assim, né? Mas o senhor mesmo chegou a dizer para nós na última entrevista que o Instituto Gerir poderia ter investido na Policlínica Paravente, não na fachada do HMU. Do ponto de vista de estratégia, eu concordo com o meu posicionamento. Ainda. Com certeza. Eu acho que realmente, em termos estratégicos, até para tirar um grande movimento que não é urgência do hospital para a policlínica, seria mais interessante do ponto de vista do marketing. Isso não há nada de errado, eu acho que isso é uma coisa normal. Deveria ter melhorado a fachada da policlínica, essa é a minha opinião. Eu insisto na minha opinião também, mudar o nome do HMU para Pronto Socorro. Isso, o efeito de marketing é muito forte. O hospital atrai acolhedor, né? E o Marco Gonzalez faz uma pergunta interessante. Na sua opinião, vereador, a Prefeitura deveria abrir uma licitação para outra OS, já está em andamento, né? Já está em andamento. Ou reassumir o HMU e o Hospital da Criança? Não, a Prefeitura, deixar claro, a Prefeitura hoje, eu falo bem claramente, e conhecendo o que eu conheço do governo, ele não tem nenhuma condição de administrar os dois hospitais. Ele precisa realmente de uma organização social, o modelo, ele tem que ser esse modelo com contratação de organização social.
Agora, qual vai ser, se vai ser a Gerir, se vai ser outra, é uma coisa que tem que ser decidido nesses próximos 15 dias. O Sírio-Libanês assumiu o Hospital Geral do SECAP, é isso? Não, o SECAP hoje é da SPDM. 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 Mas o Sírio-Libanês anunciou aqui uma parceria em Guarulhos. Não me lembro agora. Não. Hoje no geral do SECAP é a SPDM. Que também é uma OS conceituada no mercado, é ligada à Unifesp, né? E tem Só que no que se refere ao Pimentas, por exemplo, eles estão saindo da cidade, né? Eles ficaram no Pimentas durante alguns anos e não participaram praticamente do chamamento do Pimentas. Bom, vereador, só para concluir então, o senhor acha que essa situação de refém não pode continuar? Não, nenhum governo pode ser refém de ninguém. Ele tem que trabalhar para a população e não pode, seja lá quem for, qualquer que seja o prestador de serviço da prefeitura, ele tem regras a serem obedecidas. É dinheiro público, tem que ter muita responsabilidade com relação a isso. E conversando com o governo, a gente sabe que determinadas decisões, muitas vezes você não pode ficar protelando muito, você tem que ter a capacidade de decidir rápido. Coincidência ou não, o prefeito Guti convocou o secretariado agora pela manhã, né? Sim, o pessoal está reunido desde as 7 da manhã. Acho que vem novidade por aí. Obrigado, vereador Carneiro. Eu que agradeço, bom dia a todos. Bom dia a todos, até amanhã, se Deus quiser.